Bem-vindo ao programa de hoje. Vamos apresentar um prato típico angolano. Praticamente da região norte e nordeste de Angola. Que tem como nome? Ibale. Ou então em algumas regiões também chamam de muteta. Ou aportuguesadamente chamado pervide, né? Eu vou estar apresentando esse prato que, para além dele ser um prato vegetariano, não é? Eu gostaria de estar avançando, mostrando para vocês que este prato, ele tem um valor histórico e simbólico do próprio país. Este prato, ele já foi usado por muitos anos como a coisa que em Angola nós chamamos de conduto, ou quer dizer, o acompanhante. Esse prato também já foi a fonte de tradição oral. As pessoas usavam muito a semente de pervide para os seus contos históricos, que era uma forma de estar transmitindo conhecimento de geração para geração. Então a semente, tu vê o processo do descasque, é demorado. Então é uma forma de estar treinando a paciência do próprio ser humano. Entendeu? Enquanto você ia descascando uma por uma, ele ia contando histórias que te estimulavam. Algumas delas até fantasiosas, né? Mas para poder te prender, te entreter você a continuar a descascar, treinando a sua paciência. Então, tem esse lado positivo, que é o lado cultural. E tem o lado alimentício, que ele também por muitos anos, muitos séculos, foi usado como um alimento anticancerígeno. E ele pode ser usado, a própria semente assada. Aí você pega a própria semente, leva a um almofariz, que a gente conhecemos como pilão. Geralmente é um almofariz maior, mas como não temos a devida necessidade, não encontramos. Então isso aqui é só para fazer o demonstrativo. Você pega a semente, leva ele no almofariz, você coloca ele, e aí você vai socando. Vai socando a semente até ele tomar uma camada pastosa, que é essa. Aí você pega nessa camada pastosa, vou mostrar a vocês, dá uma lavada de mão. Aliás, o que se chama de... a semente é a semente de abóbora, né? É. No caso. É a própria semente de abóbora. Aí você pega essa vai enrolando ela, vai fazendo umas pequenas almôndegas. Você vai fazendo uma quantidade que você quiser, o tamanho que você quiser, só um detalhe. Quanto maior elas forem, aí demora o cozimento. Precisa ser tão menor, mas quanto menor for, melhor. O cozimento tem um tempo mais ou menos Ele é um pouquinho demorado. Ele vai levar mais ou menos 40 minutos numa panela normal, e numa panela de pressão ele pode levar 20 minutos. Então o detalhe é esse, você vai colocando pedaços pequenos, aí você vai fazendo as pequenas almôndegas. Isso é só para ilustrar. Mas antes de você levar ao fogo, tem um detalhe. Você deixa a panela fervendo mais ou menos uns 15 minutos. Depois que ela ficar toda quente ou fervendo, aí você pode adicionar ela. No caso, se você adicionar com água fria, ela se desfaz totalmente. Aí não vai manter o formato da almôndega. Caso contrário, ela vai se desintegrar. Vai se desintegrar. Mas fervendo, ela mantém Ela mantém a consistência dela. Mantém a consistência. Aí depois que você levar para o fogo, aí ele vai fervendo, conforme eu já expliquei, o tempo de demora varia. Pode levar 20 a 40 minutos. É aconselhável sempre ser feito numa panela de pressão. Depois que ele ferver, mais ou menos 20 ou 40 minutos, aí agora você vai fazer o preparo. Isso a seu gosto. Você pode preparar com tomate, faz um molho, um refogado, tomate, cebola, faz um refogado e você adiciona ele. Ela ao ferver no ato do cozimento, ele sobra sempre a própria água, né? Deixa sempre com um pouquinho de água, que já vai servir o próprio molho, a própria água, já vai ser o próprio molho. Aí você leva no refogado que você já preparou e você joga ele. Está preparado. Então, você disse na roda da fogueira e tal, descascando esse negócio demorado, né? Nossa, tinha que ter paciência, né? Eu não tenho muita paciência e tal. Você contava essa história, provavelmente também cantava-se algumas músicas. Cantava-se algumas músicas também. Você lembra de alguma música, sabe? Alguma frase assim? Geralmente o pessoal cantava sempre alguma coisa para poder distrair. Né? Mas a maior distração era mais história. Só que as histórias eram sempre acompanhada de uma canção, né? Uma canção. Você consegue lembrar de alguma canção? Tem uma que eu me lembro que a minha mãe contava bastante. Dá uma palhinha pra gente.
eu não vou contar mais a história, só vou lembrar mais ou menos a canção, que ela dizia: Lelelele mãe, tu é mesoada muisa galunga. Lelelele mãe, tu é mesoada muisa galunga. Lelelele mãe, tu é mesoada muisa galunga. Então, essas e mais outras canções que geralmente eram assim, uma forma de estar explicando que essa é uma história que tem outro fundamento, talvez numa outra programação que a gente for falar da cultura angolana, a gente vai falar então. Então, já expliquei que depois do cozimento, aí você faz o refogado, adiciona, está preparado. Agora ele precisa ser acompanhado com alguma coisa aqui. Nós acompanhamos com funge, que é uma pasta que é de fubá de milho, é um acompanhante. É porque esse prato, anteriormente, voltando, conforme eu expliquei, ele não tem a sua função da parte histórica e cultural. Era esse prato que praticamente totalmente comandava o vegetarianismo. Você tinha a quizaca, que é a folha de mandioca, com ibale. Você tinha a folha de abóbora, que é machanana, com ibale. Então é oportuno estar mostrando isso porque a gente está voltando às raízes, entendeu? Que é a coisa mais saudável, a coisa divina mesmo, entendeu? Então o acompanhante dele seria mesmo um fubá de mandioca. Não, ele acompanha um feijão feito com azeite de palma, azeite de dendém, né? Azeite de dendém, e com a própria pasta, que é a própria funge, nós chamamos de funge, né? Aí vai ter o funge, que é o funge de milho, ou de bombom, ou de batata, conforme já te falei, ou de maçango. Então já terminamos isso, agora eu vou estar preparando o funge. Como não temos funge de bombom, vou fazer de milho. De milho. Vou fazer funge de milho. Exatamente. Como é que é feito o de milho? O de milho, ele depende muito. Aí tem duas formas de como fazer isso. Eu prefiro levar a panela no fogo, deixar ela esquentar. Depois que ela esquentar, eu pego uma parte da farinha, coloco num pote, numa caneca, com água, faço um engrossido. Depois que ela ficar totalmente esquentada, a água, aí eu adiciono. Aí eu vou mexendo, Aí eu vou mexendo. Aí quando eu perceber que falta alguma coisa, aí eu vou adicionando só um pouco. Vou adicionando com a mão ou com a colher, você vai adicionando, até você perceber que já ganhou uma consistência. Isso é sobre o funge. O funge. Agora tem um outro prato que eu vi, que é a muamba. Ah, muamba. Que pegou o amendoim, que a gente chama de jinguba, né? E a muamba, que era feita com a própria jinguba, que é o conhecido como amendoim, ele tem um valor nutritivo bastante. E então ele é muito usado na cozinha, na culinária angolana, sobretudo africana, ou amendoim ou gergelim. E ele era acompanhado com todo vegetal que era feito. Todo legume sempre levava uma muamba. A muamba é a pasta de gergelim ou a pasta de amendoim. Vamos fazer uma muamba com couve. Aí a muamba com couve é feita da seguinte maneira: você ferve o couve, muitos preferem com água. Eu prefiro um pouquinho de água ou sem água, num fogo brando, e você tapa, ele coze só com vapor. Já coloco na panela, jogo a couve, eu tampo, deixo ele num fogo bem baixo, aí ele vai cozendo com vapor. Depois que ele vapor eu retiro, ponho num pote. Aí eu levo a panela novamente no fogo, já com tomate, cebola, alho, sal, uma pitadazinha de sal. Pode-se usar o óleo de oliva também, que é o que tem, oliva ou canola hoje em dia aqui, mas lá não temos canola, então usávamos mais de dendém. Aí você leva ele na panela, vai fervendo, aí depois você adiciona a muamba já, que ela já o amendoim moído, você torra primeiro o amendoim, aí você moe ele no almofariz ou no liquidificador. Depois que você moe ele, faz um engrossido, a gente chama de engrossido, na verdade você adiciona a água em um lugar, num pote, e você joga essa farinha, a farinha de amendoim, que vai ser chamado de muamba. Você mexe ele um pouco, e o tomate e a cebola que está no fogo com azeite de oliva ou de dendém, você adiciona esse engrossido lá, joga ele lá, e ele vai fervendo para cozer um pouco. O legume não precisa cozer muito. Aí a couve já está pronta também, aí você adiciona aí você vai mexendo, aí você tem o que a gente chama de conduto, um molho, alguma coisa assim. Então ele já tem aqui o que vai acompanhar, já tem a couve e geralmente se acompanha mais um feijão também.
Feijão todo mundo sabe como é que se faz. Só que lá a gente tem um jeito também, a gente prefere mais é com azeite de dendê. Você adiciona, conforme eu expliquei, vai do gosto da pessoa, tomate, cebola, adiciona o azeite de dendê, ele vai fervendo, aí depois você joga só o feijão e vai cozendo. Aí você tem o feijão preparado com azeite de dendê, que praticamente isso não pode faltar é o feijão com azeite de dendê. Aí você tem a couve com a muamba para acompanhar, tem a couve, tem o feijão e já tem aqui o próprio ibale, entendeu? E aí você tem o prato completo, tem o funge, então, entendeu? Temos um prato tipicamente angolano. Tipicamente angolano e sobretudo vegetariano, um prato vegano e totalmente saudável. Um prato saudável, eu lhe garanto. Nisso tudo? Aham. É que é algo já há muito tempo, o que significa que as pessoas já tinham uma noção das coisas há muito tempo. Não, porque o vegetarianismo é o primordial. Por uma outra coisa, as pessoas acham necessário tirar a vida de um animal para sua satisfação. E que nós achamos isso desnecessário, entendeu? Tive a felicidade de ter aprendido isso na região onde eu cresci. Aí com a minha conversão rastafariana, aí vim para cá para o Brasil, dei graças a Deus o conhecimento com a Suprema Mestre Suma Xingai, que mais elevou e que você acaba percebendo que o valor nutritivo não é só fisicamente, mas assim como ele também tem o valor espiritual também. Você ao se conectar com um alimento vegetariano, você está buscando uma linha, um elo de ligação com o Supremo, entendeu? Então é por isso que este é o alimento que foi, e será para o ser humano. Bom, como vocês podem muito bem ver, o prato está pronto. Agora falta a parte da degustação, né? Vou deixar para você degustar. Eu Gustar. Eu agradeço. Esse daqui é o funge, né? Esse é o feijão feito com azeite de dendê. Com azeite de dendê. Chamado azeite de palma, né? Aí, e esse aqui é o famoso ibale. Ibale, como você percebe, né? Ela tem um aspecto coincidentemente, como se parece a proteína texturizada de soja. Tem um nome menos importante. Essa aqui é muamba, né? A muamba de couve. Muito conhecido em Angola. Essa muamba aqui... O cheiro é maravilhoso. Vou te falar, dá água na boca isso aí, meu. Nossa, faz tempo. Opa. Agora você me dá licença. Essa aí eu vou te falar. Ser de volta em raiz, essa é uma viagem. Uma viagem em rodas de fogueira. É possível você comer bem sem carne? Sem comentário. É possível isso? Agora eu vou experimentar o ibale. Isso aí, deixa eu esperar. Muito bom. Pô, você é pra que pegar? Tem comida boa. Nós podemos viver bem sem o sacrifício animal, irmão. Podemos viver bem sem o sacrifício animal. Muito bom. Entendeu? E até o cardápio vegetariano é diversificado. Você pode... Eu adorei. Agora vamos fechar o programa. Contudo, agradecemos pela oportunidade de estar apresentando a culinária angolana, né? Também até porque a nossa região é muito rica no aspecto alimentício. O pessoal que está em casa, seja vegetariano, seja ecológico, para ajudar a salvar o planeta.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.